Aqui na Safe Space, a gente recomenda que a primeira resposta a um relato seja enviada em até 24 horas do envio desse relato. Nessa hora, você ainda não vai ter nenhum tipo de posicionamento. A ideia aqui é só mostrar para a pessoa que ela vai ser ouvida e que existe um processo de apuração que vai acontecer a partir de então e que ela não foi ignorada, que aquele relato foi recebido. Então é apenas uma confirmação de recebimento e um acolhimento inicial. A intenção dessa mensagem não é antecipar nenhuma decisão. É claro que não dá para tomar nenhuma decisão em 24 horas. É mais para a pessoa reconhecer, entender que aquilo vai ser tratado sim. É importante ressaltar que em casos mais sensíveis, então situações de assédio, discriminação, a pessoa provavelmente ponderou muito, pensou muito antes de fazer a denúncia. Então, você responder rápido reforça o compromisso da empresa em combater aquele tipo de problema. Então, dá uma confiança a mais para aquela pessoa que provavelmente está se sentindo vulnerável naquela situação. Aqui é importante a gente entender o tom da mensagem. Então, você vai validar o sentimento da pessoa, mas não aquela informação, porque, como eu já falei, você não vai ter começado o processo de apuração, então não tem como você se posicionar em relação ao fato, em relação ao que ela, quer dizer, você nem sabe o fato, não tem como você se posicionar em relação ao que ela trouxe, mas você pode validar o sentimento e reforçar o compromisso da empresa. Então você pode dizer, sinto muito que você esteja passando por essa situação, ou sinto muito que você esteja se sentindo assim. A empresa tem o compromisso de apurar todos os relatos de conduta, e aí você reforça o que está escrito na sua política. Então, a empresa tem o compromisso de combater situações de assédio, discriminação, aí depende do tipo de problema que foi relatado, Mas é importante você primeiro acolher a pessoa, trazer um tom de empatia, mas sem trazer nenhum juízo de valor, ou nenhuma decisão em relação aos fatos em si, e sim só reforçar o compromisso da empresa com o processo de investigação. É muito comum também que nesse primeiro momento, dependendo da gravidade do que foi relatado, exista uma ansiedade em já trazer algum tipo de posicionamento, ou já falar o que a empresa faria, ou já falar que a empresa não tolera aquele tipo de comportamento. Mas é muito importante segurar esse anseio, porque a gente precisa ser imparcial, e conduzir o processo de apuração até o final, dar o direito, de todo mundo ser ouvido antes de tomar qualquer tipo de conclusão. E se você fizer uma promessa para a pessoa que depois você não consegue cumprir, isso compromete muito a confiança que ela vai ter naquele processo de apuração, porque pode ser até que o que ela falou seja entendido como verdade, mas que a resolução do caso não vai ser exatamente o que ela pensou. Então é muito importante, ou o que você pensou naquele primeiro momento. Então é muito importante não fazer nenhuma promessa sobre o que vai ser feito, e sim somente que a pessoa vai ser ouvida e que vai existir um processo de apuração e alguma resolução vai ser tomada. Outra coisa que é importante nesse primeiro momento é reforçar a política de não retaliação. Aqui na Safe Space, a gente recomenda que as empresas tenham um destaque especial para a política de não retaliação, então, ou ter isso como parte do código de conduta, mas ter um destaque, garantir que as pessoas entendam o que é, que retaliação, por si só, é um problema de conduta e que a empresa, não tolera retaliação, que qualquer tipo de retaliação também pode ser reportado no canal de denúncia, ou então ter uma política específica para não retaliação, que é é a melhor prática aos nossos olhos. Por quê? Porque o principal motivo que as pessoas não reportam situações de má conduta é o medo de sofrer retaliação. Então é muito importante a empresa reforçar que não tolera retaliação naquele ambiente de trabalho. E nesse momento, a pessoa, que decidiu fazer uma denúncia de seja assédio, discriminação, qualquer tipo de problema de conduta, ela tá com medo de sofrer retaliação. Mesmo que ela fez a denúncia, ela tá com algum medo, algum nível de medo. Então é muito importante a empresa reforçar que ela não vai sofrer retaliação e que a empresa está ciente, que isso é um risco e vai tomar as providências necessárias para garantir que o trabalho daquela pessoa esteja protegido e que ela não sofra nenhuma consequência por ter se manifestado sobre aquele problema de conduta. Na Safe Comunidade, a gente oferece tanto template de política de não retaliação, então você pode olhar o nosso padrão, usar isso como referência para ter a sua própria política de não retaliação, e também a gente tem templates com sugestões de primeiras mensagens para responder ao relato. Então lá você tem as ferramentas práticas para dar esse primeiro passo no processo da apuração de uma forma confiante.